Bem, sou o Glauber Manfredini e eu estou fazendo esse vídeo para explicar a vocês um texto muito conhecidíssimo, o texto de Mateus, capítulo 22, versículo 14. O texto que diz: "Pois muitos são chamados e poucos são os escolhidos." Bem, depois que eu gravei as regras de hermenêutica e postei elas no canal do Eltecom, eu recebi várias perguntas, eu recebi vários questionamentos e, por incrível que pareça, a maioria dos questionamentos foram em cima de parábolas. As dúvidas mais frequentes são em cima de parábolas. Isso mostra que o povo ainda tem dificuldades em entender parábolas. E nós estamos diante de um texto muito conhecidíssimo, um texto que é usado por muitas pessoas e é um texto que até é usado em questões de debate entre calvinistas e arminianos. Mostrando, os calvinistas apontam, ó, isso aqui são chamados, que o evangelho é pregado para todo mundo, mas somente os poucos são escolhidos, e os arminianos também usam aqui de uma maneira mostrando que, na verdade, o evangelho é para todos, mas só aqueles que aceitam é que são os escolhidos, enfim. Esse texto está presente nessa discussão. Mas será que esse texto pode ser usado dessa maneira? Será que esse texto deve ser compreendido dessa maneira? Além de que, se nós observarmos no próprio YouTube, se você observar no próprio Facebook, você vai perceber que existe muitas interpretações em cima desse texto. Então cada um olha para esse texto e enxerga uma coisa diferente. Só que o grande problema é que esse trecho está dentro de uma parábola. E nós já aprendemos na regra 16 como interpretar uma parábola. Se você não sabe interpretar uma parábola, então eu aconselho você a parar esse vídeo nesse momento, por enquanto, assistir, procurar no meu canal a regra número 16. Ali você vai aprender o princípio bíblico, o princípio de hermenêutica para interpretar uma parábola. Então eu não vou tecer tantos detalhes aqui, mas eu vou fazer uma breve recapitulação para nós entendermos alguns princípios básicos, ou pelo menos alguns cuidados que nós devemos ter ao tratar uma parábola, ao lidar com uma parábola, tá ok? Então nós vamos fazer isso. Então, a primeira coisa que nós devemos entender: esse trecho está dentro de uma parábola. E como é que eu interpreto parábola? Nós interpretamos parábola, lembra? Sempre buscando uma resposta. A parábola, como nós já aprendemos, a parábola sempre é uma resposta dada. Resposta dada de que maneira? Ou a uma pergunta diretamente, na regra 16 você vai perceber isso, que nós tratamos de algumas parábolas ali, da qual Jesus está respondendo diretamente a uma pergunta, mas as parábolas também respondem a perguntas não diretas, ou seja, Jesus observa uma atitude, Jesus observa uma ação dos falsos mestres, dos fariseus, e ele vê que isso exige uma resposta. Então Jesus responde através de parábolas. Então você vai perceber que parábolas são sempre respostas que foram dadas. Tá ok? Dito isso, nós precisamos olhar para o texto agora. Outra consideração que nós precisamos fazer com relação às parábolas, recordando na verdade, é lembrar que nós não podemos pegar um trecho de uma parábola e dar um significado a ela. O que acontece nesse versículo que eu citei, muitos são chamados e poucos escolhidos, o erro se dá porque pessoas estão pegando esse trecho e dando um significado. Nós não podemos pegar partes de uma parábola e atribuir a essas partes significados. Elas estão compondo uma única verdade, ou seja, uma única resposta. Todas as partes de uma parábola perfazem o conteúdo de uma resposta dada a algo que foi necessário, a uma questão necessária, ou através de uma pergunta direta, ou através de uma ação, através de uma atitude que exigiu resposta de Jesus. Então nós precisamos entender isso. Esse trecho que nós estamos lendo, a parábola começa a seguinte, no capítulo 22 de Mateus começa: Jesus falou novamente por parábola. Bom, por aqui eu já não posso continuar mais a leitura. Por quê? O texto começa: Jesus falou novamente. Isso significa que atrás vem parábolas. Por quê? Novamente Jesus está falando por parábola. Então, primeiramente, eu não posso continuar o texto daqui. Eu preciso voltar um pouquinho mais. Todas as vezes que eu encontrar no texto, e por essa razão ele disse, e por esse motivo ele disse, novamente disse isso, eu não posso continuar daqui. Por quê? Porque aqui é uma conexão com o que vem atrás. Se eu não ler para trás, eu não vou conseguir compreender.
Tá ok? Então, isso é uma regra muito importante. Então, o texto, Jesus falou novamente. Pronto, para por aqui. Isso significa que você precisa voltar mais algumas páginas da sua Bíblia, tá ok? Aí nós voltamos para uma divisão natural que as Bíblias trazem para nós. Aí tem o subtítulo, a parábola dos lavradores. Vamos ler? Ouçam outra parábola. Pronto, já tenho que parar aqui de novo. Ouçam outra parábola. Significa que antes dessa ainda há uma outra parábola. Ou mais, eu não sei, eu preciso voltar. Eu preciso checar. Eu não posso continuar daqui. Por quê? Ouçam outra parábola. Isso significa que a parábola do banquete que nós estamos estudando, no capítulo 22, ela tem uma mensagem. Isso significa também que a parábola do versículo 33 do capítulo 21 também tem uma mensagem. E a mensagem é a mesma, porque Jesus está contando algumas parábolas para ilustrar uma única verdade. Lembre-se disso. Então vamos voltar mais um pouquinho. Aí nós encontramos a parábola dos dois filhos. E começa com a pergunta: o que acham? Versículo 28. Havia um homem que tinha dois filhos. Bom, aqui começou a contar a parábola. Tá? A parábola começou aqui, não tem como entender. Por quê? Lembra? Eu preciso descobrir a razão que levou Jesus a propor essa parábola. O que aconteceu ali? Quais eram as circunstâncias ou quais foram os questionamentos que levaram Jesus a propor essa parábola? Lembrando, a parábola é uma resposta. Eu preciso encontrar a pergunta. Eu preciso encontrar a razão que levou Jesus a contar, a propor essa parábola. Então preciso voltar mais um pouquinho. Aí eu chego no versículo 23, eu vejo uma divisão natural do texto aqui, e eu vou descobrir que a partir daqui eu vou encontrar a resposta, porque um pouquinho antes vai falar da figueira seca, não tem a ver com o contexto, o cenário muda no versículo 23, observe, Jesus entrou no templo. O episódio da figueira seca aconteceu, encerrado o assunto, agora Jesus entra no templo e o texto diz, se nós observarmos, o texto diz que Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, olha a pergunta, com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Agora Jesus vai dar uma resposta. A resposta de Jesus é, eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Evidentemente, João Batista. Dos céus ou dos homens? A pergunta de Jesus. E eles discutiram entre si, dizendo, bom, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se nós dissermos dos homens, não temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. E o que o povo fez? Malandramente, os mestres, os religiosos, responderam a Jesus, nós não sabemos. E Jesus responde, e eles lhe disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então guarde na mente de vocês que Jesus está dando uma resposta a alguns religiosos que estavam questionando a autoridade de Jesus. Tá ok? Então guarde isso em sua mente. O cenário é esse. Alguns líderes religiosos do povo questionaram a autoridade de Jesus. Tá ok? Agora Jesus começa a propor a parábola. Vamos ver quem são as pessoas que nós encontramos ou quem são os elementos principais dessa parábola. Vamos ver. Versículo 28. O que acham? Essa já é a parábola, tá? O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. E o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas esse não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse, olha o que Jesus diz aqui, digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. A verdade central da parábola é essa daqui. Jesus já dá a resposta. Olha o que Jesus disse. Digo-lhes a verdade. A verdade é o quê? Os publicanos e as prostitutas, ou seja, as pessoas da pior classe da época. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus.
E por quê? Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Então a mensagem que vai permear as outras parábolas é essa verdade que tem que estar por trás das outras parábolas, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes dos religiosos da época, dos fariseus, dos maiores religiosos da época. Aí Jesus continua uma parábola, continua contando outra parábola que é conhecida como a parábola dos lavradores, tá ok? Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma, porque por último enviou-lhe seu filho, dizendo: Bom, a meu filho o respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles os agarraram e lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? O que os falsos mestres responderam? O que os religiosos da época responderam a esse questionamento? Responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Olha a resposta. O que esse senhor vai fazer? Ele vai punir de maneira severa. Punir de maneira severa esses que mataram seu filho, esses que rejeitaram os seus servos. Então ele vai punir de maneira severa. Quando vier o dono da vinha, o que fará a esses lavradores? Eles responderam: Matarás de modo horrível. Ou seja, haverá um julgamento, haverá um juízo sobre esses homens. Por quê? Porque eles não respeitaram o seu Senhor. Jesus lhe disse: Vocês nunca leram isso nas Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do seu reino. Lembra a mensagem central que eu falei da outra parábola? Que os publicanos e as prostitutas estão entrando primeiro no reino dos céus do que esses religiosos, que esses judeus religiosos. Agora Jesus diz a mesma verdade com outras palavras e com um tom mais de severidade, com um tom de juízo. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Quem é esse povo? Os publicanos e as prostitutas. Por quê? Qual é o fruto que eles estão dando? Se nós voltarmos uma parábola atrás, nós vamos descobrir que eles estavam crendo em Cristo. Ok? Aí Jesus continua: Aquele que cair sobre essa pedra, mostrando o julgamento, o juízo de Deus sobre esses que estavam rejeitando o filho, no caso, até nós temos aqui na parábola mostrando que eles vão agarrar o filho e matar o filho. O que vai acontecer com eles? Aqueles que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele a quem ele cair será reduzido a pó. Será reduzido a pó. De quem Jesus está falando? Bom, o versículo 45 nos indica que os próprios chefes dos sacerdotes e fariseus entenderam a mensagem. Veja o que diz o versículo 45. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Eles entenderam. E através dessa leitura clara aqui, se você não entendeu isso, então você está com grandes dificuldades de língua portuguesa. Porque apenas uma leitura simples vai nos mostrar que Jesus está falando desses chefes dos sacerdotes.
O reino foi tirado deles, entregue a outros povos. Outras pessoas de pior qualidade possível, de pior padrão moral possível, estão entrando primeiro do que eles, porque creram em Cristo Jesus. Aí eles entenderam, Jesus está falando da gente. E o que eles fizeram? Procuravam um meio de prendê-lo, mas tinha medo das multidões, pois eles consideravam o profeta. Então eles tinham medo da multidão e por isso não fizeram nada contra Jesus por enquanto. Agora, entrando na parábola 22, do capítulo 22, nós vamos ver Jesus contando novamente outra parábola. Então, essas verdades que nós pegamos aqui, na verdade, uma única verdade que nós extraímos da primeira e da segunda parábola, ela também vai estar aqui. Lembra? O reino é tirado de uma pessoa que era por direito dona desse reino, lembra? Judeus, veio primeiro para o que eram os seus não receberam. Então o reino foi dado a eles, eles não receberam Jesus. Então os publicanos e as prostitutas entram primeiro no reino porque creem em Cristo. E depois nós vimos que a consequência da rejeição desses é que o reino é tirado e é dado a outros lavradores, a outros que produzem o fruto. O fruto é o arrependimento, é crer em Cristo, que está claramente ensinado na primeira parábola. Então nós temos essa verdade. O reino é tirado de um povo, dado a outro, e aquele que rejeita recebe o juízo de Deus. Ok? Vamos ver essa mesma verdade aqui nessa parábola, e a conclusão é o versículo que nós estamos tratando. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Acho que já deu até para entender o que esse texto significa, mas vamos lá. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento. Olha só, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento. Está falando novamente do reino dos céus, tá? Mesma coisa da parábola anterior. Então esse rei preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete. Então havia um povo, esse rei está preparando uma festa, um banquete, uma festa de casamento, e esse rei envia os convites, envia seus servos com os convites para o povo, para algumas pessoas que são escolhidas pelo rei, para que participem desse banquete. Então ele envia os seus servos aos que tinham sido convidados para os banquetes, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. O rei mandou o convite para algumas pessoas e essas pessoas simplesmente não quiseram ir. Viraram as costas, fizeram pouco caso, não foram. De novo enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venha para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-no e os mataram. Então o rei ficou muito irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Ok? Um sinal do juízo de Deus sobre esses que estão rejeitando o convite do rei. O rei chamou essas pessoas, chamou algumas pessoas para participar do seu banquete, para celebrar o casamento do seu filho, mas eles viraram as costas, se preocuparam com as coisas da sua vida, com os seus negócios, maltrataram aqueles que foram enviados, né? Você sabe o que fizeram com João Batista. Aí o juízo de Deus veio sobre eles. O exército do rei foi enviado e destruiu toda a cidade dele. Então disse a seus servos: bom, o banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos. Quem são os convidados? Você já sabe agora quem são os convidados. É muito claro: os doutores da lei, os publicanos, os fariseus, aqueles que apareceram nas parábolas anteriores. Eles estão aparecendo aqui também. Eles não eram dignos. Por quê? Porque eles não aceitaram, eles não receberam a mensagem do evangelho, não receberam a Cristo. Por isso, eles não são dignos. O texto diz: vão às esquinas e convide para o banquete todos aqueles que vocês encontrarem.
Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Olha lá, gente boa e gente má. Quem é gente boa e gente má? Lembra? Quem está entrando primeiro? As prostitutas e os publicanos. Gente má. Mas não é só de gente má que o reino dos céus é composto. Também de gente que não são dessa classe. Então eles saíram e reuniram as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhes a mão e os pés e o lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus está mostrando, novamente, pisando a ideia do juízo sobre esses que não estavam preparados. Observe, o indivíduo estava dentro de uma festa de casamento sem as vestes que eram exigidas das pessoas que eram convidados. Então estava claramente descrito que esse cidadão não fazia parte daqueles que foram convidados, daqueles que foram chamados pelo rei a participar dessa festa. Era um penetra. Aí o rei executa o seu juízo sobre ele. Isso demonstra que o juízo de Deus cairá sobre aqueles que não receberam, sobre aqueles que não aceitaram a mensagem da cruz. Principalmente nesse caso aqui, nesse contexto, tratando-se dos mestres, dos fariseus, dos fariseus e dos saduceus que não receberam a mensagem do evangelho. Então o rei dá essa ordem. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, o versículo que nós queremos tratar. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que esse texto quer dizer? O texto quer dizer simplesmente que muitas pessoas foram chamadas, no contexto dessa parábola que nós estamos vendo. Jesus está concluindo essa parábola, ele está falando que muitos são chamados. Lembra que o rei enviou o convite, chamou a muitos para participar da sua festa, mas esses que foram chamados, primariamente, eles não eram dignos. Eles rejeitaram o convite, eles viraram as costas, eles maltrataram os servos que foram levar esses convites. Então eles são chamados, muitos foram chamados. E o texto diz: mas poucos são os escolhidos. Depois que esses rejeitaram, os servos desse rei saiu à rua fora chamando, ou seja, escolhendo pessoas para participar da sua festa. Pessoas boas, pessoas más, pessoas de todo tipo. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O que esse texto simplesmente quer dizer? Quer dizer que os chamados aqui são os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, que receberam ali o convite, mas não foram, rejeitaram, viraram as costas, não cuidaram da vinha, maltrataram o filho do senhor da vinha. E os poucos que são escolhidos. Esses poucos que são escolhidos aqui, dentro de toda a verdade por trás dessas três parábolas, nós descobrimos que são aqueles que receberam a mensagem, aqueles que creram. E as pessoas que creram aqui no contexto, para pisar na ferida desses judeus, eram publicanos e prostitutas. Quem são publicanos? Quem são esses publicanos? Publicanos eram judeus que haviam se vendido para o Império Romano e trabalhava para o Império Romano, extorquindo o seu próprio povo, cobrando imposto a mais. Mateus era um publicano, depois nós temos Zaqueu, que também era um publicano, e até ele tem que restituir depois o povo, porque roubava do povo. Então esse tipo de pessoa era considerado pior classe possível, era odiado pelos judeus, porque era um desertor, era um traidor da nação. E o texto está mostrando: esses aqui estão sendo escolhidos. Esses são escolhidos porque eles ouviram a mensagem, estão entrando primeiro no reino dos céus do que eles.
Ok? Então é simplesmente isso que esse texto significa. Não tem nada de calvinismo aqui, não tem nada de arminianismo. Esse texto não pode ser usado para isso. Não é a intenção do autor, não é a intenção de Jesus que esse texto fosse usado dessa maneira. É simplesmente uma conclusão de uma parábola. O grande problema é que nós tendemos a olhar os versículos de maneira isolada. E isso acarreta, evidentemente, em grandes confusões, em grandes complicações. Então é importante nós lermos cada texto dentro do seu contexto. Isso já está explicado na regra número 16, que nós aprendemos ali a interpretar as parábolas. Então, se você ainda não pegou aqui os toques, as dicas de como interpretar parábola, então eu convido você a mais uma vez assistir a regra número 16 e aproveite e assiste as outras regras também que poderão lhe ajudar na interpretação do texto bíblico. Eu fico por aqui. Eu agradeço as pessoas que enviaram esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta. Eu agradeço de coração as pessoas que têm mandado recados, que têm me incentivado. Eu sei que eu preciso voltar a gravar as regras de hermenêutica. Eu parei na regra número 17, eu tenho que fazer da 18 até o 24, mas devido a alguns acontecimentos, né, tive que viajar ao Brasil, algumas atividades também aqui no Japão, trabalho e atividades eclesiásticas, então não deu tempo ainda de gravar. E eu tive um filho recentemente, então a vida da gente dá uma mudada aí. Então eu peço primeiramente perdão a vocês por não gravar até agora. Eu recebi bastante cobrança aqui, mas assim que der, assim que eu tiver um tempinho, eu vou retornar às gravações. Eu fiz essa daqui porque estava aqui já pronto, tive que responder isso inúmeras vezes devido aos questionamentos e alguém sugeriu que eu fizesse um vídeo porque pode ser a dúvida de outras pessoas, ok? Fico aqui e agradeço o carinho de vocês.